Amém? Livro de Provérbios. Pega aí comigo o livro de Provérbios. Capítulo 28. Quero pegar um versículo com vocês. Provérbios capítulo 28. Começamos nas nossas orações a orar para resgatar os nossos familiares. Amém, meus irmãos? Vocês estão lembrados? Na bênção. Depois, na semana seguinte, oramos e intercedemos pela saúde. Amém? Ele é Jeová Rafa, é Deus que cura. E agora, nessa semana, estivemos orando e estamos orando pela bênção, pela prosperidade. Amém? Então, Provérbios 28, 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Amém? Fala assim comigo: o que confia no Senhor prosperará. Podem sentar. É uma palavra que se repete várias vezes na Bíblia, não somente aqui, eu peguei esse versículo, mas a prosperidade, a bênção do Senhor, a promessa de prosperidade. Na quarta-feira, a pastora Marta esteve aqui falando, nos ensinando, passando a respeito dos princípios de Deus, os princípios bíblicos para a prosperidade. Vocês estão lembrados? Quem estava aqui na quarta? E também nós vimos que ela esteve explanando, a pastora colocou para nós, que prosperidade, a hora que a gente fala prosperidade, a gente só pensa na questão financeira. E eu quero só relembrar também, nesse momento vamos relembrar, que nós somos uno e trino, assim como o nosso Deus o é. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós falamos da bênção e da prosperidade de Deus, são nas três áreas. No corpo, a hora que fala corpo, entenda-se as coisas materiais, as coisas naturais que nós temos aí. Enquanto estamos aqui na terra, a nossa alma, entenda-se, o que é alma, pastor? A nossa alma é onde estão as nossas emoções, os nossos desejos, alegria, tristeza. Nisso também o Senhor quer fazer-nos prosperar. E no nosso espírito, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento e estar aberto ao mover do Espírito de Deus, para que possamos também ser prósperos nessa área, ou seja, em tudo. O nosso Deus é Deus completo. Então nós não podemos minimizar e trazer numa coisa pequena em pensar somente nas coisas materiais. Mas nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos numa fase intermediária. Porque a nossa casa final, o nosso destino, em nome de Jesus, é a eternidade. Amém, meus irmãos? Mas Deus sabe que nós estamos aqui. E como peregrinos aqui nessa fase, nesse caminhar, Ele também quer nos abençoar e Ele age de todas as maneiras nas três áreas. Então, eu quero estar compartilhando com os irmãos. A pastora também falou, achei interessante, prosperidade em hebraico, né? É ausência de necessidades, ter sucesso, bons resultados, abundância. Então é coisa boa, obviamente, é o que nós desejamos. Hoje de manhã, na escola bíblica, o pastor André trouxe aqui uma explanação, achei muito interessante a lição de hoje, que nós queremos ganhar, e para ganhar nós só ganhamos de quem tem, e quem tem é Deus. Amém? E esses princípios agora nós vamos trazer para a nossa vida. Bom, quando nós falamos de prosperidade, a prosperidade vem do Senhor. O Senhor se alegra em atender os anseios do nosso coração. Nós vimos que aqueles que são servos do Senhor, são do Senhor, Ele vai fazer prosperar, porque é a promessa dEle. Então, eu quero deixar claro aqui, é óbvio, que o inimigo vai fazer de tudo para que não venha a prosperidade. Ele vai fazer de tudo para bloquear e segurar a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero então estar compartilhando com os irmãos, através de um profeta que foi levantado por Deus, num período em que Israel estava passando por muitos problemas, estava passando por necessidades extremas. Vai comigo no profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 1. Uma passagem que é conhecida nossa, eu creio que você já deve ter lido, ouvido várias vezes, e nós vamos entender esses princípios, aquilo que o inimigo age, para tentar roubar a bênção da prosperidade sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Acharam Joel aí? Amém?
depois de Oséias, Joel. No capítulo 1, no início, a palavra do Senhor, que foi dita e dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou do gafanhoto cordador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa, inumerável, veio sobre a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Amém? Por enquanto até aqui. Aqui Deus levanta um profeta, e ele diz, olha, eu quero que vocês aprendam, entendam, e passe isso a todos os moradores da terra. Então essa palavra, como toda a palavra do Senhor, é para nós hoje. E ele diz, além disso, eu quero que vocês entendam, que vocês ensinem os seus filhos passem isso aos filhos deles, e esses à próxima geração. Ou seja, vai de geração a geração, para entender um princípio de Deus, e hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender esse princípio. Aquilo que vem contra o inimigo da prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Amém? E ele vem falando dos gafanhotos. Aqui ele narra, e ele coloca 4 nomes aqui para os gafanhotos. Então, o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. E eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro ponto, são 4 tipos de gafanhoto? Não. O gafanhoto diz respeito à sua própria espécie, é gafanhoto, ponto final. Aqui, ele está simplesmente usando de uma tática, usando aqui, né, de uma maneira para poder passar para o povo, da ação, do modo de agir desses gafanhotos. Então, está simplesmente passando aquilo que age em relação à destruição, à voracidade desses gafanhotos. Quando o gafanhoto vem, ele acaba, ele destrói. Mas ele dividiu aqui em 4 partes, para que o povo acordasse. Era um povo que sabia mexer com a terra, eram agricultores que plantavam, e sabia muito bem o que é esta praga, a praga do gafanhoto. E eu quero estar pegando com vocês, e nós vamos ver esses 4 pontos. Então, nós vamos trazer para a nossa vida espiritual, o nosso caminhar com o Senhor. Não que um gafanhoto é diferente do outro. Uma vez ficaram, uma pesquisa atrás disso, que gafanhoto que é esse? Qual que é o migrador? Qual que é o cortador? Qual que é o devorador? Porque um é assim, o outro é assado, o outro não sei que jeito. Não, meu irmão, é gafanhoto. E entenda-se como inimigo. Amém? Praga. Aquilo que vem para acabar, para destruir. A ação dele, o modo de agir, ele colocou aqui de uma maneira, e nós vamos entender esses princípios, aquilo que age no mundo espiritual, para roubar, arrancar, tirar, cortar, migrar a bênção da prosperidade sobre a nossa vida. Então vamos começar. Eu quero pegar aqui alguns princípios de Deus. Então, ele começa no versículo 4 dizendo, o que ficou do gafanhoto cortador. Então, o primeiro que está aqui, ele é tido como cortador. Na bênção, vamos folhear um pouquinho a Bíblia, eu quero estar folheando com vocês. Vamos no profeta Isaías, vamos voltar um pouco, depois voltaremos aqui em Joel. Eu quero estar pegando com vocês, vai em Isaías. Nós vamos estar vendo cada um deles agir, capítulo 51 do profeta Isaías. A primeira coisa, o cortador, o primeiro agir do gafanhoto nas nossas vidas, para tentar arrancar a prosperidade de Deus. O profeta Isaías, capítulo 51. Acharam aí? Acompanhem comigo. Ouvi-me vós, os que seguir a retidão, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna, o poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, sendo ele só
eu chamei-o e o abençoei e o multipliquei. O Senhor certamente consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de cântico. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a lei, e da minha justiça estabelecerá como a luz dos povos. Perto está a minha retidão, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Amém? O primeiro ponto em que nós arrancamos a ação do cortador, o primeiro inimigo que vem contra nós. Aqui ele está falando e está levantando o seguinte, através do profeta Isaías, a primeira ação do cortador. É nós estarmos atentos, é nós ouvirmos, estarmos atentos, darmos ouvido e queremos obedecer às admoestações e os ensinos de Deus. Amém, meus irmãos? Ele começa, olhe de onde você veio, veja de onde você saiu. Deus está falando conosco da mesma maneira. Preste atenção. Quem sou eu? Eu cuido. Ouvi-me. Preste atenção, povo meu. E o primeiro ponto que o Senhor está nos alertando para repreendermos a primeira ação do gafanhoto na nossa vida, que tenta roubar a prosperidade de Deus em nós. Fala assim, ouvir aquilo que Deus ensina. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos. Volta aqui, Isaías mesmo, capítulo 1. Para a gente ir alinhavando e tomando posse. O início do capítulo 1 de Isaías. Então o Senhor já começa a falar, olha, preste atenção, eu tenho coisas para você. Preste atenção de onde você saiu. Olhe, preste atenção quem era a sua vida antes e o que é hoje. Eu pus rios nos ermos, eu mudei a sua vida, eu te abençoei, e eu quero que você entenda, ouça-me quando eu ensino. Agora olha que interessante, o próprio Isaías no começo do seu livro, capítulo 1, verso 19, achou aí? Capítulo 1, verso 19, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Amém? Duas coisas são importantes para arrancarmos a primeira ação do gafanhoto, que pode se chamar então, como Joel chamou, de cortador. A primeira coisa, ouvir aquilo que Deus tem, mas eu querer colocar em prática. Amém, meus irmãos? Se quiseres e ouvir, está aqui o princípio de Deus. Duas coisas são importantes. Eu tenho que ouvir, mas não adianta só ouvir. Eu tenho que ouvir e querer aplicar aquilo que Deus tem falado para a minha vida. Não é simplesmente ficar ouvindo e achando que as coisas vão acontecer como passe de mágica. Deus faz a parte dele, que é nos ensinar. Ele faz o sobrenatural. Aquilo que não cabe a nós, ele faz. Porém, aquilo que cabe a nós, ele não vai mexer uma palha. Fala assim, ouvir e querer. Se ouvires, quer dizer, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ele está falando de terra, gente. Quando fala terra, está falando de agora, esse momento em que nós estamos aqui. Porque a eternidade não precisa nem garantia de melhor, porque a eternidade com o Senhor é o melhor, ou então, o pior. Porque se nós temos a garantia para aquele que crê na eternidade, Deus não precisa te dar garantia e você não precisa nem ouvir nem crer. Se você estiver na eternidade como nós caminhamos para a eternidade, o Senhor já está falando, lá não, já é a garantia 100%. Agora, ele está dizendo aqui, nesta terra, nós, cada um de nós, temos que ouvir e colocar em prática. E para colocar em prática, nós temos que querer. Existe um ditado muito interessante, tempo é querer. Já ouviu isso? Aquilo que eu quero, eu arrumo tempo. E isso é ponto passivo. Quando eu quero determinada coisa, eu me disponho a fazer, eu arrumo tempo. Então, por isso que o Senhor está falando para cada um de nós. Não basta ouvir. Você tem que querer colocar em prática aquilo que você ouve. Nós ouvimos, ensinamos, falamos sobre santidade. Mas a pessoa continua no pecado. Santidade, meu irmão, por favor, não é aquela coisa sobrenatural.
Ai, poxa vida, uma coisa que às vezes nos desanima, que foi erro do passado, que foi incutido na nossa mente, que ser santo, é aquela coisa assim, que é para poucos, aquela coisa que é somente um vice-deus. Não, santidade é realmente caminhar cada dia melhor, procurando melhorar. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, esse mês mais santo que o mês passado. Amém, meus irmãos? E vamos errar, vamos falhar, porém eu vou tentando, eu vou melhorando, eu vou caminhando, isso é santidade. Mas eu ouço sobre santidade, mas eu quero ficar no pecado. Eu ouço e tenho ouvido, eu tenho aprendido, mas eu quero continuar no pecado. Não que a gente não peca, mas continuar no pecado é viver na prática do pecado. Eu ouço sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito, o meu auxiliador, aquele que não nos deixa sozinho, porque o nosso Deus, Ele nos envia o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, eu ouço sobre isso, que existe o Espírito de Deus, que me ensina, que me capacita e que me dá discernimento, sabedoria para aprender, para crescer, porém, eu continuo na carne. Eu continuo na carnona viva. Eu ouço sobre congregar, sobre estar junto, porque quando nós estamos juntos, quando nós congregamos juntos, quando nós celebramos o nome do Senhor juntos, ali Deus ordena a bênção e a unção para sempre. Mas eu ainda teimo, eu ouço, mas eu não quero. E eu fico sempre fugindo, qualquer coisinha é motivo para não participar, para não congregar, para não estar. Eu fico olhando esse ou aquele detalhe, eu fico olhando esse irmão ou aquele irmão, essa atitude, aquela atitude, para não congregar. Então, eu ouço, mas não aplico. Eu ouço, mas eu não quero. Eu ouço, mas não faço. Eu ouço sobre perdão, mas ando com meu coração amargurado. Eu ouço e aprendo de que o perdão que o Senhor Jesus tem sobre a minha vida está linkado, está ligado a eu perdoar os outros. E não muda, mas eu não quero, porque eu prefiro viver na amargura, eu prefiro viver com meu coração amargurado, perdoar de maneira alguma. Pastor, que você não sabe o que fulano fez comigo. O Senhor não está perguntando o que ele fez, o que desejou fazer. Ele está dizendo o seguinte, que todos nós, fez, perdoa. Não fez, perdoa também. Peça perdão. Mas nós ouvimos sobre perdão, mas não queremos usufruir da bênção do perdão. E ficamos com o coração amargurado, ficamos presos, ficamos sempre presos. Então, nós ouvimos sobre oração, que nós precisamos orar, pedir, clamar. Mas eu não quero orar, eu não oro. E eu deixo as coisas ao meu redor tomar posse para que eu não venha orar. Sabemos e cremos que a oração é algo simples, mas eu começo a complicar as coisas justamente para não ter que orar. Fala assim, se ouvires, e se você quiser, vai comer do melhor dessa terra. Não é somente ouvir, mas é colocar em prática. E essa é a primeira ação. Isso é o que nós temos. É aquilo que Isaías estava falando. Olha, para você não ser cortado. Por isso que o Senhor falou através de Isaías no capítulo 51. Olha de onde você foi tirado. Olha de onde você está. Olha de onde você veio. Olha o que Deus já fez. Não deixe ser cortado. Não deixe que as bênçãos de Deus sejam cortadas da sua vida. Pois nós vamos ouvir e praticar. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que venha ser tirado também da nossa mente tudo aquilo de que parece que tudo que Deus coloca é difícil de fazer. Meus irmãos, Ele mesmo envia o Espírito Santo que nos capacita a fazer, executar tudo o que Ele pede, é passível que a gente faça. Amém? Nós podemos e vamos conseguir fazer. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto que eu quero falar para vocês. Então vamos para o primeiro. O primeiro nós vimos que é uma ação do inimigo, de um gafanhoto, aquele que rouba a bênção, aquele que destrói a que seria bênção e colheita para nós, que é o cortador. O segundo é migrador. Na bênção, vamos comigo, profeta Zacarias. Eu quero pegar agora com Zacarias. Vamos lá.
Profeta Zacarias, capítulo 5, vai agora um pouquinho à frente de onde nós estávamos. Capítulo 5. Então o primeiro, cortador. O segundo agora é migrador. Aquilo que ficou do cortador, se você vencer, vem atrás o migrador. E nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Na bênção, igreja. Zacarias, capítulo 5, versículo 3. Vamos pegar a partir do 3. Amém? Então me disse, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Pois qualquer que furtar será desraigado, conforme a maldição. E qualquer que jurar falsamente será desraigado, também conforme a maldição. Amém? Qualquer que furtar, qualquer que jurar falsamente, será tirado. Migrar é sair do local de origem. Migrar é sair do local de origem. E aqui o Senhor está nos ensinando através do profeta Zacarias. O migrador, uma segunda ação, aquilo que tenta também fazer-nos sair debaixo da bênção de Deus, das promessas, daquilo que Ele tem. Duas coisas importantíssimas. A pastora citou na quarta-feira e vamos somente relembrar agora. Esses dois pontos, tá? Furtar. Fala assim comigo, furtar. Roubar, furtar. Furtar, roubar, é pegar aquilo que não me pertence por direito. Amém? Aquilo que não me pertence por direito. Meus irmãos, nós precisamos entender. E eu sei, se falar isso, pastor, eu não roubo nada. Olha, nada, eu não roubo coisa nenhuma. Para mim, eu já aprendi, misericórdia. Eu aprendi mesmo antes de ser crente, aprendi na minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi isso muito bem claro, e isso para mim não existe. Será? Às vezes, com pequenos pontos, nós damos legalidade a esse gafanhoto agir, para que venha migrar a bênção de Deus na nossa vida. Furtar. Será que nós entendemos bem esse princípio? Aquela questão de eu sou funcionário e eu fico fazendo hora. Eu estou sendo pago para trabalhar. Se eu fico enrolando, sabe aquela questão de brasileiro gosta, não, dá uma enroladinha, vamos dar uma enrolada. Eu estou furtando. Eu estou roubando do meu patrão, porque ele está me pagando a hora e eu não estou dando para ele, estou roubando dinheiro dele. E existem vários pontos que nós precisamos entender. Às vezes coisas pequenas, e meu irmão, preste atenção, o princípio de Deus se aplica na nossa vida em tudo, em todas as coisas. Eu saí da empresa, eu quero sair. Eu chego e falo assim, olha, vamos negociar aí e tal, porque vamos fazer o seguinte, eu quero sair, eu que desejo sair, mas vamos fazer uma negociação e você me dispensa porque eu quero receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para quando você perde o emprego e ainda não achou outro. Se você age dessa maneira, não, é um direito meu, não é direito. É direito legal se você agir conforme como foi escrito. Aí você não sabe por que tem maldições, por que a bênção não vem, por que a prosperidade não caminha. Porque você está lesando o governo, você está roubando o governo. Você está agindo de má fé. Inclusive isso, por lei, é proibido. E aqueles então que tiram outra carteira de trabalho? Não, deixa essa aqui para receber seguro-desemprego. E eu falo que perdi a outra para tirar essa para sempre. Ou então isso aqui. Meus irmãos, estão vendo como coisas? E nós achamos normal. Aí vem assim e fala, pastor, mas isso todo mundo faz. Essas coisas são normais. Não é para ser normal para aquele que é do Senhor. Não é para ser normal. Aquilo que é nosso direito, se você ficou desempregado, está procurando emprego, tem direito ao seguro-desemprego, é um seguro, uma garantia que o governo te dá. Agora você usufruir disso de uma maneira errônea, você está trabalhando, você está recebendo aqui, você está fazendo algo aqui, não registrou qualquer coisa assim, porque eu quero receber meu seguro-desemprego. Isso é furtar. Ah, mas ninguém descobriu. Meu filho, mundo espiritual não existe barreiras, não existe limites, não existe nada. Deus vê, enxerga, e o diabo também vê, e em cima da legalidade ele fala, vou mandar o migrador aí. Então são coisas.
Você é daquele que sonega imposto? Ai, pastor, se tiver que pagar imposto, eu quebro. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e confia no Senhor que Ele vai te abençoar. Confia no Senhor. É impossível, pastor. Ah, impossível? Ótimo! Porque o nosso Deus é Deus do impossível. É preferível você caminhar no impossível de Deus do que você falir no possível do homem. Nas enganações, nos furtos, nos roubos. E há muita coisinha pequena. Você é daquele que vai na tua empresa e tem lá um cartaz escrito assim, na fotocópia. Cópia, não é fotocópia? Xerox, cópia. Cópia somente para a empresa. Aí você vai e tira umas cópias particulares, 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo. Meu irmão, pode ser 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos. Agora, se o seu patrão falou, não, pode tirar, não tem problema nenhum, você falou, aí tudo bem. Senão você está usufruindo de uma prática ilegal. O nosso país é corrupto, vocês sabem disso. E nós ficamos dando de dedo aos políticos, aos homens que estão lá em cima, porém, nós furtamos, nós somos corruptos, nós achamos legal, e muitas vezes, sendo crente, achamos que são coisas normais. Não é normal. Nas pequenas coisas. Cuidado com as raposinhas no meio da plantação de uva. Raposinhas. Aquele bichinho bonitinho. E Salomão, na sua sabedoria, inspirada pelo Espírito, nos diz, olha, cuidado com as raposinhas no meio da sua plantação de uva. Pastor, a raposinha bonitinho. Todo animal pequenininho é bonitinho. Até filhote de leão é bonitinho. Não é? Qualquer animal. Se você pegar aí um filhote de onça, bonitinho, parece um gatinho, mas vai crescer. E qual que é o problema da raposinha? Raposa não come uva. Raposa ela é carnívora. Meu filho, a hora que você vê uma raposa sentada com um cacho de uva, abra o olho que tem coisa errada. O que ele está falando? Cuidado com as raposinhas, com as coisas pequenas, que você acha bonitinho, que você não liga. Mas as raposinhas pequenininhas, brincando no meio da parreira, derrubam as flores. E sem flores não tem frutos. Então toma cuidado com as coisas pequenas. Toma cuidado com aquilo que você acha que não é furto e é furto. Toma cuidado em tomar posse e pegar coisas que não são sua. Quem jura falsamente. Vamos lá, mais esse ponto rapidinho. Não, pastor, isso eu já aprendi, eu converti. Não. Olha, meu irmão, esqueça. A palavra diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O Senhor Jesus também nos esclarece e fala, olha, não adianta você jurar pelo templo, pelo o que está no templo, pelos materiais do templo, não adianta nada, não adianta você fazer cruzinha na boca, juro. E se você foi liberto disso, amém, meu irmão, louvado seja Deus. Porém, o que é jurar falsamente? É tudo aquilo que você se compromete e não cumpre. Nas coisas pequenas também. Às vezes alguém fala, liga, marca, olha, amanhã vamos fazer tal coisa, espero você. Você fala assim, não, pode esperar, me aguarda lá. E você já sabe que você não vai. Já está planejado na cabeça que você não vai. Você não vai nada. Meu irmão, isso é jurar falsamente. Você está dizendo algo que você sabe que não vai cumprir, que não vai fazer, que não vai dar nada. São coisas pequenas. E que dão legalidade para o migrador na nossa vida. Amém, meus irmãos? Parece que vocês ficaram com umas caras de interrogação. É santidade, é caminhar, é mudar. Não basta ouvir, eu tenho que querer mudar. Claro que, volto a dizer, nós falhamos, erramos, caímos, mas o nosso Deus nos capacita a vencer. Você crê nisso? Fala assim, o Espírito de Deus me capacita a vencer. Mentiras. Tem gente que mente tanto, que tem hora que já não acredita mais no que é verdade, o que é mentira, o que é isso, o que é aquilo. Hoje em dia, os tal dos fakes, né? Gente, isso tudo é jurar falsamente. É você declarar coisas que não são. Passamos, como Franca, né? Como a nossa cidade, passamos vergonha esses dias atrás aí. Daquela cientista. Inventando coisa lá no currículo dela, colocando o que fez e o que não fez. E quantas vezes não fazemos isso no nosso currículo?
para pedir emprego? Quantas vezes não mentimos e não colocamos coisas? Quem já fez currículo aí? Né? Aí você coloca inglês. Aí vou pôr fluente, todo mundo põe. Ninguém põe inglês sofrível. Inglês, let's good very well. E nós achamos bonito, e nós vamos colocando aquelas coisas, e inventa curso que não fez, inventa coisa que, eu curso lá, não sei o quê. Não, eu tinha uma intenção, uma ideia de talvez um dia depois que minha mãe morresse, fazer o curso. Tá. Então, meus irmãos, são princípios básicos e que para um crente, para uma pessoa, mas nós estamos entrando num vício que é normal no mundo e nós achamos que é normal e é assim mesmo. Nós vamos repreender. Fala assim, repreender todo ataque do migrador. Amém, meus irmãos? Essa palavra tem que estar latente. Então, aquele que jura falsamente, aquele, será cortado, será migrado. Aquele que fora jurar, como é que é? Que sai. Vamos para o próximo. Não, que eu estou lendo aqui. Então me disse, essa é a maldição que sairá pela face toda a terra. Pois qualquer um que furtar será desraigado, tirado, conforme a maldição. E qualquer que jurar falsamente será desraigado também conforme a maldição. Agora vamos para o próximo, depois de migrador. Qual que é dos 4? Então, cortador, migrador, devorador. Amém? Esse é conhecido nosso. Malaquias, vamos lá comigo. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Então tudo é devorador. Tudo aquilo que vem para arrancar a bênção da prosperidade na minha vida. Então não é somente um detalhe e ficamos presos nele. Bom, é conhecida essa passagem. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Amém? Só para tirar qualquer dúvida no coração de pessoas aí, espírito de engano. Versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Outra legalidade para tirar a bênção de Deus na minha vida, a bênção da prosperidade. Roubar Deus. Aqui, o furto é aquilo que nós furtamos, roubamos de qualquer coisa, de qualquer maneira, como acabei de colocar aqui. Exemplos pequenos, coisas pequenas, porém coisas pequenas muitas vezes são legalidades. Agora nós vamos falar a respeito de roubar Deus. Roubar Deus. E essa história de que só existe no Antigo Testamento, isso e aquilo, meu irmão, eu não vou entrar, qualquer dia a gente entra num estudo sobre dízimo e oferta aqui de uma maneira mais ampla. Mas eu quero que você entenda, cada um de nós venhamos a entender. Nós precisamos entender o princípio de Deus. E a primeira coisa que ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não escreveu aqui com o último profeta do Antigo Testamento, e falou assim, eu sou o Senhor e não mudei até agora, mas daqui a pouco vai começar o Novo Testamento e eu mudarei. Essa regra é só até aqui e acabou. Não. Ele deixou muito bem claro, eu sou o Senhor e não mudo. E esse é um ponto muito importante, que também, muita gente pega que acha que só esse ponto é que traz problemas. E tem gente que é dizimista, tem gente que é ofertante e não consegue prosperar por causa dos outros pontos que nós já falamos, e ainda tem mais um pela frente. Então, o princípio de Deus na nossa vida, porque senão não adianta, meu irmão. Nós temos que escutar e querer obedecer e fazer aquilo que Deus tem. Porque eu vi na internet. Porque não sei quem na internet falou isso, falou aquilo. Meu irmão, eu estou dizendo aquilo que a palavra diz. E eu quero dizer o seguinte, só uma coisinha com relação a dízimo. A questão de dízimo. A questão de entregarmos aquilo que é a parte do Senhor. É celebrar a nossa redenção. Dízimo é celebrar a nossa redenção. E nós precisamos entender esse princípio de Deus na nossa vida. Isso já cala todos aqueles que colocam aí fake news com relação a dízimos e ofertas.
Entregar o nosso dízimo, entregar a nossa oferta ao Senhor é a parte dele que cabe a Ele, e é celebrar a nossa redenção. O que é redenção? O que vem a ser redenção? Existe uma imagem, um símbolo do Brasil, que até foi escolhido, numa pesquisa internacional, como símbolo do Brasil. Está no Rio de Janeiro, em cima de um morro. Quem que é? Cristo Redentor. Cristo Redentor. Está aqui a palavra redenção. Ele nos redimiu, trouxe-nos de volta a possessão de Deus para nossas vidas. O Senhor, vou falar rapidamente para entendermos esse princípio. Ele pagou um alto preço pela nossa redenção. Em 1 Pedro nos fala claramente que nós fomos comprados, redimidos e tomados de volta na nossa possessão, não por preço de ouro, de prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? E o princípio da redenção nós temos que entender. Quem lê a palavra, quem estuda a palavra, entende esse princípio. No livro de Levítico fala a respeito da redenção. O livro de Ruth fala claramente a respeito da redenção. Noemi perde todo, a sua terra, seus bens, e perde tudo. Aí vem um parente próximo chamado Boaz e compra de volta. Ele é o redentor, o remidor. Ele compra de volta e entrega a Noemi as terras que eram deles, os bens que eram deles. E no princípio da redenção, aquele que foi redimido, ele entende muito bem o que cabe ao Redentor. Pois o Redentor, ele compra de volta o que nós perdemos. A palavra diz que os céus são os céus do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. Porém o homem perdeu a posse, porque ele negociou com o diabo, com Satanás. E quando Jesus pagou o preço naquela cruz, meu irmão, ele estava dando aquele precioso sangue, não era somente para nossa salvação e vida eterna, também, mas era para nos abençoar e trazer de volta. Ele estava falando, olha, o homem perdeu a terra, eu dei para ele, e era dele, e você, ele negociou com você pelo pecado, e agora eu comprei de volta. Amém, meus irmãos? O princípio da redenção, nós vemos, hoje de manhã até foi citado rapidamente aqui com o pastor André, nós vemos no livro de Gênesis, com Josué. O princípio da redenção é claro com Josué. Ali, tudo aquilo que aconteceu com Josué, é um princípio bíblico para a nossa vida, para nós entendermos o princípio da redenção. E não deixarmos mais que espírito de engano venha roubar a bênção da prosperidade com os nossos dízimos e as nossas ofertas. 7 anos de fome, como vocês sabem, Deus mostrou a Josué. E capacitou ele a estar preparando tudo. Com José, para estar preparando tudo. Com 2 anos, o povo já não tinha mais nada. O que ele fez como administrador de Faraó? Ele foi e comprou as terras. Não adianta você ter terra se você não tem dinheiro. Não adianta você ter terra se você não tem nada. E ele comprou as terras. Mas ele não chegou e falou assim, agora vocês mudem daí, sai daí, porque essa terra é do Faraó. Eu vou pôr uma cerca aqui em volta e colocar a plaquinha de Faraó. Não, ele não fez isso. O que José fez? É o princípio da redenção. É aquilo que Faraó achou 100% a administração de José. E aquilo que é para que nós venhamos a entender o princípio da redenção sobre as nossas vidas. Ele falou o seguinte, olha, o faraó comprou todas as terras do Egito. Todo mundo estava passando fome. Ele comprou de todo mundo. Mas ele falou, pode continuar onde você está. Só tem um detalhe. Você vai pagar para o Redentor. Porque essa terra não é sua. Você perdeu. Porque você tinha uma dívida. Mas ele veio e pagou. Você não vai passar fome. Não precisa nem mudar. Fica aí mesmo, na sua casinha, no seu sítio, na sua fazenda. E só o seguinte,
lá com o faraó. Ele falou o seguinte: 1/5 de tudo que você plantar será do faraó. 1/5, meu filho, para quem é bom de matemática, é 20%. E você não vê o povo do Egito reclamar. Você nem vê ninguém murmurar. Você não vê ninguém falar nada. Por quê? Porque eles estavam passando fome. Eles iam perder a terra, já tinham perdido. O faraó comprou, deixou eles ficarem, a família ficar. A única coisa, eles tinham que pagar o preço da redenção, o preço de serem remidos e ter de volta aquilo que era deles. E esse é o princípio. A questão do dízimo, da oferta, é entregar para Deus e reconhecer: tudo que eu tenho não é meu, é dele. Amém, meus irmãos? Fala assim: o dízimo é celebrar a nossa redenção. Não adianta você falar de Cristo Redentor, você falar de que o Senhor me resgatou. Meus irmãos, o sangue precioso fez com que aquele povo não caísse debaixo do anjo da morte. Amém? Lá na Páscoa, aquele primeiro sangue que simboliza o sangue de Cristo, mas também foi o mesmo sangue que garantiu eles caminharem até chegar na promessa. E o mesmo sangue está fazendo por nós aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Se você diz, como diz a palavra: eu tenho isso por causa do meu esforço, por causa das minhas mãos, eu conquistei, eu fiz. Não, você tem, porque Deus é misericordioso para comigo, para com você. Você tem porque Ele é bom. Você tem porque Ele nos capacita. Se Ele tirar a nossa saúde agora, acabou. Acabou toda a sua capacidade. Amém, meus irmãos? Fala assim: o princípio da redenção. Esse arranca mais uma ação do gafanhoto, que é o devorador. Amém? E o último ponto, para nós encerrarmos. Então nós vimos o cortador, o migrador, o devorador e agora o destruidor. Vai comigo, Romanos. Para que possamos hoje entender e tomar posse. Se a prosperidade é bênção de Deus na nossa vida, o inimigo vai fazer de tudo para tentar arrancar a prosperidade de Deus. Pode ter certeza, meu filho. Romanos capítulo 3, versículos 13 a 18. Então não adianta nós acharmos que é só esse ponto. Não adianta nós acharmos que é só aquele ponto. É só deixar de furtar. É só deixar disso ou daquilo. O Senhor está nos esclarecendo aqui todas as coisas. Nós temos que ouvir, nós temos que aplicar. Nós temos que deixar de furtar, deixar de ter falsos testemunhos, de estar falando aquilo que não vamos cumprir. Agora, também com relação ao nosso dízimo, a nossa oferta, também cerca a ação do inimigo. E é palavra de Deus, não adianta. E o último, Romanos capítulo 3. Versículos 13. Pegaram aí? A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Linguagem má. Linguagem má. A nossa língua é como um pequeno leme de navio. A nossa língua, também o Senhor nos ensina, é como aquela faísquinha pequenininha que queima uma floresta inteira. A nossa língua é como um leme de um grande navio. Se você for ver o leme do navio e na proporção do navio, é um negócio extraordinário e leva na mão do timoneiro para onde quer aquela embarcação. E aqui, linguagem má. E quando nós falamos linguagem má, entenda-se o seguinte: tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que não é do Senhor. Falar mal dos outros, sim. Ficar ouvindo e passando notícias que nem sabemos se é verdade ou se é mentira. Principalmente hoje em dia, diante das coisas que estão acontecendo. Ouço aqui, ouço ali, e eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, porque isso dá coceira na minha língua. Claro que dá coceira. Porque isso também é legalidade para a última ação, o destruidor. E hoje em dia,
devastador. Eu ouço, meu irmão, é o seguinte: se você ouvir coisas de alguém, procure esse alguém, se for irmão, para ajudá-lo. Se você não pode ajudar, não fale nada. Amém, meus irmãos? Agora, não é só a questão de passar notícia, de ouvir falar, a famosa fofoca. Isso é maligno. A língua é também legalidade para o destruidor. É mais um gafanhoto que rouba a nossa bênção de prosperidade. Mas é também tudo que sai da nossa língua. Não adianta, meus irmãos, com a mesma, não pode, a palavra ensina e nos deixa claro, de uma mesma fonte, não pode sair 2 tipos de água. Você concorda comigo? Não pode, de uma mesma língua, de um mesmo lábio, estar glorificando a Deus, que criou todas as coisas, daqui a pouco ali fora, estar amaldiçoando. E às vezes, quantas vezes não fazemos isso? Bastou o ventinho contrário, já murmuramos contra Deus. Já reclamamos de Deus. E não é de Deus, geralmente é o último caso. Começa já reclamando de pastor, de líder, de pessoas, daquele que te levou para o Senhor, e ali vai. Bastou o vento mudar um pouquinho. Bastou as coisas saírem um pouquinho do nosso controle. E o Senhor às vezes permite certas coisas para testar a nossa fé, para saber em quem você confia, e também saber como que é a sua língua. Como que você vai continuar? Louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor em todo... O que é todo o tempo? Só quando está na festa? Quando tem picanha? Aquela picanha maturada? Oh, glória! Oh, Deus maravilhoso! Oh, louvado seja Deus! Oh, aleluia! Aquela picanha assim, aquela que só de você chegar a faca dela, ela já corta. Oh, que maravilha! Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso! Ai, que coisa! A hora que você está em Ló, tem gente que gosta de Ló, eu gosto. Mas a hora que vem também uma outra coisa meio amarga, meio diferente, pronto, acabou, não tem mais Deus, não tem mais nada, e nós murmuramos, reclamamos, falamos. Muitas vezes estamos aqui dentro, nós louvamos ao Senhor, abrimos nossos lábios, isso, aquilo. E qual é o que sai da minha língua quando eu estou, por exemplo, na minha empresa? O que sai da minha língua, dos meus lábios, quando eu estou no meio da roda dos escarnecedores? Primeiro que o Senhor fala que não nem está lá. A hora que fala mal de crente, aí você veste a sua roupa de 007, disfarçado, e fica assim, né? É verdade mesmo, ô bicho bobo atrás do crente. O que sai da sua boca? Quando você está andando, de repente uma situação atípica acontece no trânsito. Uma vez eu falei aqui, foi algo muito interessante que aconteceu na igreja lá em Goiás. Essas histórias que a gente põe e tal, não sei o quê, e a gente quer mostrar, né? Inventaram de colocar um adesivo no carro. E um irmãozinho, de repente, ficou e perdeu a paciência no trânsito em Goiânia. E ele esqueceu do adesivo. E ele perdeu a paciência completamente. Aonde ele ia, o povo estava buzinando. Parado no semáforo, o cara já estava buzinando. E ele já começou a ficar nervoso. Será que não viu que não abriu ainda? Não sei o quê. Daqui a pouco, nem bem avançou, já buzinava. De repente, ele estava andando na avenida lá, e vinha um carro atrás e começava a buzinar. E ele foi ficando nervoso. E começou a xingar, a murmurar. E ele deu esse testemunho, gente. E o adesivo da igreja dizia o seguinte, tinha o nome da igreja. E se você for crente também, dê uma buzinada. É sério isso. Aí nós até mudamos. Não, muda. Arranca. Porque tem irmão perdendo a bênção por causa disso. Vai dar certo esse negócio. E ele esqueceu completamente. Passados uns dias, ele foi ver lá atrás o carro adesivo. Aí ele entendeu por que aquele cara no trânsito, por que aquele lá buzinava, achando que ele estava ali mandando andar mais depressa. E ele ia devagar, o cara buzinava indo devagar. Ele acelerava na avenida, o cara ia atrás acelerando, buzinando. Ou não esperava o semáforo abrir, buzinava.
Em vez de ele dar glória a Deus, tinha um monte de irmão. São princípios do Senhor. Como que você age quando as coisas tentam fugir do nosso controle? Muitas vezes pela nossa língua. Ai, pastor, sabe o que é? Eu converti, mas o meu braço não. Então, às vezes, nós temos que entender que a nossa conversão tem que ser completa, corpo, alma e espírito. A alma, tudo bem, Deus trata os nossos sentimentos, o nosso corpo tem que ser disciplinado. Disciplina! E no nosso corpo está a língua, no nosso corpo estão nossas atitudes, está o nosso braço, está todas essas coisas, está tudo isso. Quem já foi em estacionamento de shopping? Quando está lotado, aí você fica rodando. Eu amo shopping. Já aconteceu isso comigo. De repente, tem uma vaga. Aí você educadamente espera um pedestre passar, não sei o quê. A hora que você vira, vem um carro correndo, ele viu que você está manobrando para entrar naquela vaga. Gente, uma vez aconteceu isso comigo. E eu vou confessar com vocês. Gente, eu tive que me controlar, orar, clamar ao Senhor, ao Espírito Santo, a tudo. Eu comecei a abrir o porta-luva, colocar canivete, eu vou cortar os 4 pneus sem vergonha. Aí eu falei, mas o que eu estou fazendo? Tá bom, louvado seja Deus. Aí eu aqueceu do carro, Deus abençoe, meu filho, Deus na benção. O que sai da sua boca? Eu vou para terminar com só mais um ponto. Jogo de futebol de crente. Meu irmão, você quer ver se a pessoa converteu? Marca um joguinho. Marca um joguinho. Aquela famosa pelada, aquele negocinho. Gente, acabou a conversão. Acabou a conversão. Eu não jogo. Primeiro que eu não gosto. E segundo, aconselho, todos que forem pastores, não jogue. Não jogue. Porque toda raiva, tudo aquilo, eles vão querer descontar na próxima dividida de bola. E quebra a canela, joga o pastor para cima, peteca ele. Então, são nesses pontos. Como que está a nossa língua? Fala assim, destruidor. Nós vamos repreender toda ação maligna. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus tem bênçãos de prosperidade para mim e para minha casa. Porém, os princípios de Deus não serão mudados. Ele não vai negociar coisas diferentes. Amém? Fala assim, vou repreender o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Fica em pé, em nome de Jesus. Pois não adianta clamarmos, não adianta ficar fazendo campanha da prosperidade. Vamos fazer agora a campanha da prosperidade. Entregue o seu melhor, faça isso, faça aquilo. Meu irmão, existem várias promessas, porém, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. E nós vamos entender esses princípios e vamos arrancar toda ação maligna que rouba a bênção da prosperidade física, emocional e espiritual sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Levante as suas mãos. Senhor, nesse momento.